Mano, tão me ligando na real, peraí. Daí, pô, Porra, Smell, pô. coisa boa te ver, meu fiote. Essa semana, mano, sem brincadeira, acho que eu falei de você conversando com pessoas diferentes umas 3, 4 vezes, mano. Contando umas histórias da vida e tal, só coisa boa, lógico, né, mano? Eu lembro, mano, quando rolou o Animais na Pista lá, quando acabou, tipo, o evento, assim, aí eu lembro que você me deu, tipo, não lembro se foi seu telefone, mano. Era um cartão da Volcom, mano. Pra você ver quanto tempo faz, né, mano? Porque não existia essas porra de celular, de internet. Verdade, mano. Você tinha 13 anos, eu acho, mano. Faz tempo, cara. A gente conseguiu ser expulso de um evento nosso mesmo, né, mano? A gente foi expulso do bagulho. Expulso do negócio que nós tava fazendo. Eu vou te falar uma parada, mano. O tamanho do amor que eu tenho por você, cara, o carinho, mano, e tudo que a gente tem um com o outro, eu acho muito zoado a gente tá falando assim por telefone. Eu queria estar do teu lado agora, tá ligado? Caralho. Buenas. Se fosse combinado, não dava certo. Foi pra você, Felipe, era a bateria? Skate é liberdade de expressão, não tem como você colocar pontos nisso. É igual uma pintura, um quadro, você tipo vê um quadro de uma maneira, ele tem um certo valor, outros quadros têm outros valores, mas não existe um melhor do que o outro. É o que a gente sente quando vê seu clipe de front, quando vê seu clipão 36, é a mesma coisa, é como a gente vê. É isso, tá ligado? É o artista sendo arteiro, porque aproximou a gente a primeira vez, sem palavra nenhuma, então um olhou pro outro e falou, caralho, só que ele tinha 12, 13 anos. Essa época foi foda, velho. Eita. A poesia que o skate salvou a vida é muito linda, mano, mas o skate ele mais acaba com vida do que salva. E ninguém tá preparado pra entender isso. É verdade. Ele salva meia dúzia, mano, porque cria falsa expectativa, um mundo de ilusão. Ele tentou acabar com a gente, ele jogou a gente lá embaixo. Mas a gente foi assim um com o outro e conseguiu renascer, tá ligado? E aí todo dia a gente vai tentando ser uma pessoa melhor, né? Mas a sorte de tentar não é pra todo mundo. É. Mais de 10 anos, né, Ortiz, na real. Eu lembro que você trouxe essa ideia do Oxford, né? E daí todo dia era um sample, pegava, modificava. E a gente pegava o sample, ia numa quadrinha, botava na lixa pra ver como é que tava, pá. Levava pra fábrica no outro dia, modificava. Aí no fim do dia pegava mais outro sample durante uma semana, assim, testando na fábrica mesmo, tá ligado? O mote era desenhado por Felipe Ortiz para Deformadores de Opinião. Na sequência, com o Ortiz Worker Brasil com S, a gente acabou até fazendo um vídeo, né? Brasil com S com vocês. E depois a gente veio para um vulcanizado, o RTX 1000. Sempre foi um cara que puxou muita cor, assim. Sempre foi um cara meio, acho que vai acontecer isso aqui, temos que ter. Depois de passar por todas essas fotos, tipo, da história, a ideia desse tênis em específico, ela surgiu justamente quando eu tava fazendo 10 anos de OUS e eu tava usando bastante o modelo Souza. Sempre quis ter um tênis com strap, tá ligado? Com esse velcro aqui. Eu só lembro que eu tava numa época assistindo muito vídeo antigo de skate, tipo dos anos 2000 ali, os caras usavam tipo os botizão com o velcro solto assim, tá ligado? E quando os caras davam as trick, a parada ficava mexendo. Eu brisei em algo que pudesse significar alguma coisa pra mim, que é o 77, é o aniversário da minha mãe, 7/7, F de Felipe. E aí quando eu contei a ideia pro Natan, surgiu com essas outras ideias, tipo, que é uma parada meio de velocidade também da NASCAR, que foi essas linhas aqui, o lettering dentro também, daí surgiu meio que dessa ideia, tá ligado? Cara, uma nova visão, eu acho muito importante o trabalho que os skatistas trazem para a equipe e às vezes só com um detalhe conseguir colocar uma nova versão, levar a gente para novos lugares assim no produto. É difícil, às vezes, você ter essa liberdade dentro de uma empresa e ter pessoas que você se identifica, que você, às vezes, não tem vergonha de chegar com uma ideia, tá ligado? Tipo, acho que isso na OUS também, em si, é uma parada muito foda, que é uma família, tá ligado? Todo mundo aqui tem liberdade de
trocar ideia, tá ligado? E isso é o fruto de uma amizade, querendo ou não, tá ligado? A primeira vez que eu te vi foi em 2003. Mas nós realmente virou, tipo, parça, assim, teve uma conexão maior na gringa, tipo, a primeira vez que o Dani foi pra lá. Todo dia andando de skate, ele fazia as missões com os caras da Blind, com os caras das outras marcas. Eu fazia as missões com os caras da GK ali, com os outros parceiros. Aí de noite tá aí, meu, vamos trombar, vamos andar na pista, vamos, foi. Mano, acho que quando eu e o Dani entrou pra Ouce, surgiu o projeto do Chegando Junto, se pá, nem a Ouce imaginava que nós já era parça, né? Pra mim falaram na hora. Na hora. Falaram na hora, vamos botar 2 pessoas novas, vai ser tu e o Ortiz. Deu, pô, que da hora, o Ortiz é meu irmão. A primeira coisa que eu falei pra eles, o Ortiz é meu irmão, vai ser um bagulho louco. Eles, da hora. Na real, eu sabia primeiro do Duene já, e só na real. E aí quando saiu Chegando Junto, que aí você já entrou já e já fez o vídeo junto com ele, todo aquele, né, que foi bem louco. Aquele contraste de estilo, aquela ideia muito louca. Mano, a Ouze, ela representa exatamente isso, mano. Essa família do skate, parceria de irmandade do skate, assim, tá ligado? É realmente o que ela representa, tipo, essa conexão que eu e o Duane tivemos, tipo, desde molecote e até hoje nós tá aí. A palavra representa isso, total mano. é família mesmo, porque, tipo, eu também com o Duene, com você, desde quando se conheceu, independente de épocas diferentes, tipo, a gente se aproximou muito rápido, a gente se dá muito bem, a gente, tipo, é amigo de verdade, se preocupa um com o outro. Muita honra mesmo, muito orgulho de ser amigo desses caras, tá ligado? Não, é sério, é sério. É isso, mano. Primeiro pela pessoa que eles são e também pelos skatistas que eles estão foda, tá ligado? Então isso é uma coisa que é privilégio mesmo de falar, puta, meus amigos. Você é louco, mano. O Jean é inspiração, mano. O Jean... Da hora, mano. A história do Jean, o cara que ele é, tipo, mano, o pai que ele é, tá ligado? Pra mim, tipo, mano, é um exemplo que eu não tive em casa, que o skate me trouxe. O Duane, tipo, mano, eu sei que é um mano que eu posso contar, que a energia já bateu. Nós, só de olhar no olho, nós sabemos que não tem maldade, não tem nenhuma negatividade. Isso daí é o que faz a nossa amizade ser cada vez mais sincera, cada vez mais irmandade, tá ligado? É um bagulho especial e que é pra poucos, né? São poucas pessoas que a gente se identifica desse jeito e tem a energia da hora e sempre aquela explosão de cumprimentar com uma energia positiva de quando vê um e o abraço apertado e sincero e o cumprimento sincero, né? E é isso, não tem mais palavras boas pra falar pra vocês do que agradecer a amizade de vocês, rapaziada. Sincera. Muito louco esse contraste, mano. Eu nem tinha percebido que ele era meio parecido, assim, a cor, pô. Até os detalhes do couro aqui, ó, tá ligado? Primeiro... Os DVDzinhos aqui. Esse aqui também é bem importante, que foi quando eu passei pra Pro, com essa parte aqui desse vídeo. Também rendeu, tipo, de sair, tipo, uma entrevista na Thrasher, que foi, mano, acho que o bagulho que eu mais tenho satisfação de falar, assim, ó. Aí, tipo, isso aqui é o começo da entrevista. Só que, mano, é, tipo, maquiagem real, assim, ó. Ficamos horas, os caras, tipo, me transformaram numa múmia, pá. Acho que, sei lá, esse é o bagulho que eu mais me orgulho, assim, é essa entrevista aqui, velho. Essa aqui também realmente foi... Nossa, foi uma batalha essa porra dessa trick aí, velho. Essa foto aqui do Marcelo Mug, muito foda, tá ligado? Uma das fotos mais foda de skate que eu tenho, mano. Foi um dia muito emocionante esse aqui, velho. Eu lembro que quando eu comecei a tentar, eu tava filmando pra um vídeo da Blind lá, o This Is Not a Test. Esse eu E lembro aí eu que não consegui o voltar. cara ficava, e aí, já voltou? Aham, Você aham, o mandava cara os ficava e-mails, mandava as perguntando. imagens. E aí depois foi pro Tropicalentes, né? É, e aí o Tropicalente saiu em 2014, então, tipo, mano, foi uns 3 anos, 2 anos
Hoje em dia, se eu tivesse dado esse flip de front, então, isso que eu ia não ia pensar. ter tido o mesmo impacto, eu acho. Exato. Tipo, ia ser a manobra da semana, É, mas a manobra tipo, da semana e já era, tipo, já passou, tá ligado? mano, aqui é o melhor do melhor É. de 3 meses, vai. Nessa época já era trimestral, mas é tipo, mano, 100 páginas Sim. aqui, mano, 100 fotos, tá ligado? Das 600 fotos da hora que tinha, os caras tinham que selecionar 50 pro bagulho sair. Então não dá pra fazer qualquer coisa, né, mano? Não dá pra você dar um olho aqui pra baixo que você não ia nem sair na revista, né, mano? Na hora que aconteceu, tipo, mano, acho que até demorou pra cair a ficha. Tipo, eu voltei o bagulho, eu fui indo perto do espeto, assim, nisso eu já... Foi aquela sessão de descarrego, mano. Já comecei a, tipo, o meu olho encheu de lágrima, aí eu fiquei meio com vergonha de chorar na frente do Mug, do espeto. Aí eu peguei e subi, fui no estacionamento, assim, fiquei mó cota chorando. É, eu lembro que você sumiu, assim, ó. A gente acertou, começou a ver a imagem, eu falei, cadê o Ortiz, mano? Aham. Caralho, daí você voltou, tipo, emocionadão, assim. É um bagulho que é da hora, né, de ser fotógrafo, assim, de estar, tipo, ao vivo nas paradas. Às vezes não é nem só sobre fazer a foto, assim, de você ver um bagulho que, tipo, mano, eu amo skate, eu amo ver os bagulhos acontecendo. E você, tipo, caralho, mano, eu vi o cara dando flip de front, tá ligado? No museu, um bagulho, tipo, muito foda, assim, tá ligado? Você vê todo dia a foto e fala, mano, eu tava lá, eu vi, eu participei do processo, tipo... Me dá um autógrafo aqui Eita, agora, né, mano? Essa aí é a minha cópia que eu trouxe lá Cê de é casa. louco. Que essa eu vou deixar guardada 7 chaves. Porra. Obrigado você. Parabéns por tudo que você tem feito, hein, mano. Obrigado por... Com a Black Media, pelo skate. Obrigado pela inspiração aí, por inspirar tanta gente. Puta que pariu! Mirando da hora. Valeu, Pé. Caralho. Nossa. Olha a imagem, olha a imagem. Isso treminha, mano. Na época que a gente começou a filmar, nem tinha VX, tinha só essa. E eu usava as imagens como se fosse VX, né? Você lembra desse processo, a gente mandando tuas imagens pro vídeo da Blind lá? Vendemos as imagens, tudo como se fosse VX1000 e na verdade era o RECzinho, né, mano? O cara dava uma manobra, putz, dá de novo, Pé, porque eu caguei aqui no negócio, vai mais uma vez. E, mano, só que a gente era muito nerd, na real, também, de assistir os vídeos do skate e nós via o jeito que os caras filmavam, de fichar e o jeito que mexia a câmera, tipo... Era um estudo. Não, nós queria, tipo, aprender a filmar o bagulho no skills da hora de skate. Às vezes a gente nem percebe o tanto de tempo que já passou, assim, ó, que a gente faz isso, tá ligado? Olhando, tipo, tanto de fita, mano, as caixas que você tirou ali, tipo, muitas fitas. Só vendo, assim, mesmo a parada física, assim, em cima da mesa, tipo, as fitas, as câmeras. Tipo, mano, é tudo história, assim, ó, é tudo... É tudo história, vai ficar pra sempre, né, velho? É tudo fruto de, tipo, nós ter se conhecido numa pistinha de skate, mano, ter virado amigo. E hoje em dia, tipo, perseverando pra conseguir, tipo, viver da parada, tirar uma grana pra conseguir sobreviver fazendo o que a gente gosta. O Ortiz é um irmão que o skate me deu faz o quê? Uns 20 anos. E aí foi cada vez ficando mais forte o laço, assim, da nossa crew, nós, assim, tá ligado? Tropicalientes ainda, tipo, vem surgir depois de uns, sei lá, de uns 5 anos, 7 anos, assim, ela vem surgir a Tropicalientes. O Felipe, ele sempre foi uma inspiração pra nós, ele acabou sendo uma inspiração, porque ele foi, de certa forma, um desbravador, né, mano? Ele foi o primeiro a ir pra gringa, foi o primeiro a ter patrocínio. O Felipe, o que ele fizesse, ele faz bem, tá ligado? Ele é um cara, que nem eu falo, ele é um cara muito intenso a tudo, né, mano?
as drogas, essas paradas, foi uma válvula de escape pra ele. Então ele entrou nisso com uma intensidade que é a mesma intensidade que ele andava de skate, tá ligado? Tudo que ele quer, ele busca, ele coloca muita intensidade. Só que hoje em dia ele tem uma cabeça que ele coloca essa intensidade em coisas boas pra ele, né? Não é como era quando a gente era jovem, quando era moleque. É um cara que se renova todo dia, tá ligado? Não tem medo de se renovar, tá ligado? De se reinventar, de falar, mano, realmente eu tô viajando, tá ligado? Então, tipo, ele é uma inspiração pra mim pra caralho nesse lado, assim, como renovação, como força também, tá ligado? De recomeçar, tá ligado? Eu vejo muito isso nele, assim. Ele é um cara que recomeça e, tipo, recomeça melhor, tá ligado? Esse lugar aqui é onde minha mãe nasceu, onde minha mãe cresceu. As primeiras memórias que eu tenho, assim, de vida, desde que eu me entendo por gente, assim, sempre foi uma infância meio caótica, tá ligado? Em Curitiba, nessa vida de skate, assim, nessa vida meio de trampo e correria e desgaste físico, assim, tá ligado? Chegou um ponto que eu tava usando muita droga, tá ligado? Eu lembro muito bem que eu tinha como referência, assim, a história do Andrew Reynolds. Eu sabia da história dele e sabia, tipo, a idade que ele tinha parado, eu sabia de tudo e eu sempre me comparava. Só que aí, quando eu me deparei, eu já tava, tipo, com 30, tá ligado? E aí, mano, eu meio que pedi uma ajuda, assim, pro universo, assim, pra Deus, pra qualquer coisa que estivesse escutando, mano. E aí, agora, nesse momento atual, mano, eu tô vivendo tudo que eu sonhei naquele dia que eu pedi ajuda, assim, tá ligado? Que eu pedi essa mudança e agora com esse projeto da OUS, tipo, tá sendo uma realização, tipo, meio que um marco de virei a página e a minha vida daqui pra frente é isso, tá ligado? A minha missão é, mano, continuar batendo no peito e mostrando que tipo, eu mudei minha história, tá ligado? Quando meu filho pediu para fazer algo que o representasse, a primeira coisa que eu pensei foi num pássaro, porque eu sempre tive fascínio pelo pássaro. Eu acho que a arte, ela é criada, para mim, a arte para mim é o amor e o caos ao mesmo tempo. A arte, ela faz você se tornar visível.